Esse é o programa de previsões da semana do Personare, o maior portal de autoconhecimento e qualidade de vida do Brasil. A gente está aqui com a astróloga Vanessa Tuleski, que está toda semana aqui com a gente, e com a astróloga Nayara Tomaino, para conversar sobre a semana que vai começar. Mas antes disso, eu quero te ensinar a acessar o seu horóscopo personalizado e descobrir a casa que você está com a Vênus transitando. É a área da vida que Vênus está iluminando e que vai te salvar essa semana, tá? Então, vou te ensinar a ver antes de começar o programa. Então, para você descobrir a área da vida que Vênus está agora ativando para você, você vai entrar aqui no seu horóscopo personalizado do Personare e você vai ver na lista de trânsitos astrológicos aqui na lateral, você vai procurar o trânsito de Vênus na casa. Então, tem alguns trânsitos de Sol, Marte, você pode ver aqui, e aí, ó, Vênus na casa. Estou aqui com Vênus na casa 9, você vai clicar nessa área da vida, nesse trânsito, e entender um pouco mais sobre essa área da vida, onde vão estar surgindo algumas novidades e algumas dicas que as nossas especialistas vão dar para você. Agora que você já viu a área da vida que você está com a Vênus, anota aí para você ler esse trânsito depois, que vai te ajudar muito nessa semana. Vamos começar o programa? Então, Vanessa, já conta pra gente aquele spoiler da semana. Montanha-russa de emoções, com muitos aspectos variados. Eu não sei se eu tô achando melhor ou pior do que a semana passada, agora eu tô na dúvida, tem que ouvir o programa todo para saber, porque outra era tiro, porrada e bomba, agora é montanha-russa de emoções, tá difícil, hein, gente? Não estamos, 2022 não veio a passeio, né, Nayara? Como é que tá aí sua visão da semana? Carol, levando em consideração que podemos ter certos eventos inesperados, algumas coisas positivas, mas também talvez certas batalhas, eu acho que ficou muito apropriado esse título. Então, Vanessa, já fala qual é o primeiro tema aí pra gente da semana. Querer chutar o balde não é poder chutar o balde. Você vai só querer, poder já é outra história. Exatamente. O que isso vai acontecer? Porque nessa semana nós temos o Marte junto com o Urano, que dá aquela vontade de chutar o balde, fazer várias mudanças. Porém, a partir da quarta-feira, o Marte também começa a quadrar Saturno. E Saturno é o planeta que dá o limite, a segurada. Então, nem tudo vai ser possível. A gente vai poder fazer muitas coisas, mas outras talvez não. Talvez a gente tenha que se planejar, talvez a gente tenha que se segurar. E no iniciozinho da semana da segunda-feira, a gente tem o Mercúrio numa oposição com Saturno, o que traz aqui um pouquinho de preocupação, tá? Que é uma característica muito típica desse aspecto, que às vezes até pende para uma negatividade, um pessimismo. E a partir de quinta-feira, o Mercúrio muda de signo, entra em Virgem, traz algo aqui mais analítico, e aí ele pende um pouquinho mais para o Saturno do que para o Urano, que é onde o Marte está transitando, né? Porque a gente está tendo uma disputa do Marte que está entre Urano e Saturno. O Urano é aquele nosso lado que quer fazer mudança, quer revolucionar tudo. E Saturno é o planeta que pergunta, mas você pode fazer isso? Será que você pode fazer isso exatamente do jeito que você quer? Ou você vai ter que se conter em alguma parte? Agora, uma dúvida. Pode responder, Vanessa. Marcando de novo a quadratura Saturno-Urano, que ela, nessa semana ela se marca, que é uma quadratura que a gente vem falando dela desde 2021, né, Vanessa? Exatamente. Essa quadratura caracterizou 2021 e continua em 2022. Então, assim, após a parte mais séria da pandemia, né, que foi 2020, sem vacina, a gente começou a pensar em mudanças, que é o Urano. Só que todas essas mudanças eram grandes, estruturais, que é o Saturno. E aí a gente está com essa vontade de mudar. Só que nem sempre a gente pode mudar a jato. Então, este tema que permeia 2021 e 2022 realmente ganha os holofotes nessa semana. Com um grande impulso aqui criativo que veio da Lua Nova aí do dia 28 de julho. Só que aí vem a questão. Será que eu posso fazer tudo o que eu quero de imediato? Será que dá para mudar a jato, né? Como eu perguntei. Então, realmente, Carol, muito bem observado. É como se a gente colocasse um holofote aqui na quadratura de Saturno-Urano, que vai apertar nesse segundo semestre. Apertar em que sentido? Ela vai ficar mais exata e esses temas vão ficar mais intensos.
E aí, Nai? Salva a gente. Vixe, Carol, não sei se eu vou poder salvar, mas a sua pergunta foi muito interessante, né? Quando a gente pensa que Saturno, nesse momento, está em retrogradação. Então, Saturno, ele é mais rápido que Urano, ele começou a se distanciar, mas agora ele está voltando. E isso que a Vanessa colocou, desse agravamento do Marte em Touro, que está chegando perto também de Urano, né? Marte é mais rápido. Então, às vezes, a gente pode ver algumas situações destravarem. Eu acho interessante a gente pensar também que o nó do norte está também em Touro. Então, com os nodos, a gente ainda tem as nossas missões, os nossos aprendizados. Então, todas essas questões podem se enfatizar. Eu achei engraçado que a Vanessa tinha comentado sobre Mercúrio em oposição a Saturno. As primeiras palavras que eu coloquei foi essa possibilidade de preocupações, pessimismo. Então, parece que a gente usou as mesmas palavras, né? Parece que a gente fez a mesma análise. Então, se a gente vem principalmente, né, dessa limitação, hoje em dia todo mundo usa muito do intelecto, das questões de criatividade. Então, principalmente por ser um Mercúrio em Leão, é como se a gente quisesse criar coisas e existe uma limitação. Essa limitação pode ser as autoridades, as chefias, ou às vezes a gente precisa aprovar uma coisa e essa coisa não é aprovada, né? A gente quase consegue, mas não consegue. Então, essas questões podem trazer até um mau humor quando a gente olha, eu vou ter que pensar, eu vou ter que pensar para desenvolver isso aqui. Uma dúvida, a gente falou de notícias, vocês podem ter essa questão dos acidentes, né? A gente já vem falando isso desde da semana passada. Isso permeia essa semana e o mapa da Lua Nova, como a Vanessa e o Yubi tinham falado no programa da semana passada, mas tem alguma mudança, Vanessa, também no tom das notícias do que a gente viu na semana passada, mas é como se fosse mais do mesmo, uma continuação do que a gente teve que lidar? Mas em termos de notícias, a gente pode ter, como a Nayara colocou, acidentes envolvendo terra, né, porque o Touro tem a ver com isso. Eu colocaria um risco também, eventualmente, em barragens, porque o Urano estoura o Saturno. O Urano estoura a barragem, ele estoura a estrutura. Então, queda de prédio, esse tipo de coisa pode acontecer nessa semana, né? Então, em termos de notícia. E a gente também tem uma semana de cabo de guerra, porque Saturno e Urano são planetas normalmente antagônicos, que estão num aspecto de antagonismo. Então, conservadores versus liberais, ou qualquer bandeiras opostas. Então, é uma semana de muita teimosia, de muita tensão, de muita disputa, eu colocaria assim. Tem algo também interessante nessa semana, que é o seguinte, a gente tem uma semana com muita rebeldia, que é o Marte com Urano, só que vem com Saturno junto. Então, isso me lembra, às vezes, greves, que é muito do Urano, que causam obstrução, que causam problemas, que é o Saturno. Aquele tipo de greve que, às vezes, você diz assim, gente, parou alguma coisa. Porque parar alguma coisa é Marte com Saturno. E isso é uma das coisas que não é fácil na semana, porque nós vamos estar impacientes, querendo velocidade, que é o Marte com Urano, só que o Marte com Saturno vai falar assim, stop. Não vai deixar a gente... Por isso que o título é assim, eu quero chutar o balde, mas não vou poder. Ele vai criar um stop, ele não vai deixar a gente continuar naquela velocidade. Então, a gente pode ter também manifestações de rebeldia que causam algum efeito saturnino. Vanessa, então, assim, aquela na expectativa de temas que nos ajudem a lidar com essa tensão, porque essa quadratura, sempre que ela vem à tona, né, ela fica exata, foram períodos realmente tensos. O que a gente tem como segundo tema da semana, Vanessa? É incrível, mas a gente tem alguns dias good vibes também. Agarrada com os dias good vibes, assim, como se não houvesse amanhã, né? Conta essa história aí pra gente, Vanessa. Bom, primeiro porque até a quarta-feira nós temos o Sol em trígono com Júpiter, é um aspecto que dá vitalidade, capacidade de reagir, né? A gente está falando sim do elemento fogo, mais ou menos assim, eu vou tratar isso com bom humor, eu sou superior a isso, né? Aquele lado do fogo confiante, mas que é bom a gente ter na vida, né? A gente tem até a quinta-feira Vênus num bom aspecto com Urano, é um aspecto que ajuda muito, esse sextil que vai acontecer, é um contato que ajuda muito a ter boas surpresas nos contatos com seus
como se a sua vida social, as suas relações te estimulassem. Eu sempre brinco que quando Vênus está num bom aspecto com Urano, é muito bom para a gente topar convite de última hora. Aquele amigo que chama numa terça-feira para bater um papo, entendeu? Então, é um aspecto muito legal, acontecendo até quinta-feira, de inventividade, de vida social. E nós temos ainda um aspecto que vem desde a semana passada, que a Vênus insistiu com Marte, que dá muita química, né, nas relações afetivas. Seja para dar uma aquecida nas relações já existentes, né? Ou então para você começar paqueras aqui, né, para quem está solteiro, que tem aquela pegada, né? Porque amor e pegada é a combinação de Vênus com Marte, quando eles estão bem, né? E é tudo que a gente quer, né? Que é aquele amor com pegada e com estímulo. Então, tem aspectos bem exuberantes, né? E, Nay, uma dúvida, tá? Eu convidei o pessoal no início do programa a ver a área da vida que Vênus está transitando lá no horóscopo personalizado, né? Essa Vênus pode ajudar a gente a lidar com essa quadratura, com esses aspectos tensos da semana? Então, a área da vida que eu estou com a minha Vênus, eu posso puxar uma força dessa área da vida, até porque ela está ali com Urano também, eu posso puxar essa criatividade para lidar com a tensão. Faz sentido o que eu pensei aqui ou não? Carol, passa para o próximo. Não, Carol, faz muito sentido, sim, principalmente porque quando a gente está numa tensão, às vezes as coisas agradáveis da vida, que são representadas por Vênus, são talvez essas partes que podem nos dar força. Às vezes a gente pensa, poxa, tá difícil, mas eu vou ter essa recompensa, principalmente porque estamos falando de uma Vênus em Câncer, nós vamos ter esses elos, o afeto. Então, às vezes acontece alguma tensão no trabalho, algum imprevisto, e a gente pode recorrer a essa pessoa que é uma pessoa que dá uma sensação para a gente de ser o nosso lar, de nos dar acolhimento. Então, a gente pode, inclusive, poder desabafar. Ou, como a Vanessa sugeriu, eu achei muito forte para essa semana, a gente ter uma motivação para querer viver coisas agradáveis. Principalmente ali na terça-feira, às vezes aparece uma pessoa nova na nossa vida, ou para quem já está num relacionamento, descobre algo que gosta de fazer. Como a gente está falando ali de Câncer e Touro, às vezes um restaurante novo, uma comidinha nova, algum prazer mais físico mesmo e material, que vai dar um pouquinho ali de conforto para a gente no meio de todos esses conflitos. Então, e às vezes, quando a gente está com a cabeça muito cheia, sair para correr, praticar uma atividade física, o foco na atividade física às vezes faz a gente esquecer um pouco dos problemas, dar aquela desopilada e renovar, principalmente porque ali no dia 5 a gente começa a fase crescente. E vai ser uma fase crescente, a gente vai estar com a Lua em Escorpião e o Sol em Leão. Então, às vezes, essa coragem, essa confiança que no nosso poder, né, que essa fase vai pedir pra gente, às vezes se a gente ficar esperando a coragem vir, o poder pessoal vir, às vezes ele não vem, né, a gente tem várias questões de autoestima que estão sendo ali desconstruídas, né, os nossos desafios. Então, se a gente puder estimular isso, vai ser muito legal a gente ter essa coragem. E a Vênus em Câncer, ela gosta muito de fazer coisas com as outras pessoas. Então, a gente pode aproveitar essa sinergia da semana enquanto for possível, porque a gente vai entrar no terceiro tema. Posso falar dele? Já vai que é tua. Então, o nosso terceiro tema seriam tensões nas relações. Isso vai começar a partir do sábado, quando Vênus em Câncer vai começar a se opor a Plutão. Esse aspecto tem várias manifestações, tá? Nem tudo precisa acontecer. Mas uma das manifestações é mostrar aquilo que não vai bem nas relações. Então, a gente tem uma semana excelente para as relações, mas a partir do final de semana, troca, vamos dizer assim, a conexão. Por isso que a gente fez esse título, né? Montanha-russa de emoções, né? Porque vai trocar. E a Vênus em oposição com Plutão, ela pode dar as famosas discussões de relação ou ainda preocupação com os nossos afetos. É um aspecto que pode trazer também, não é obrigatório, tá, gente? Mas é um aspecto que às vezes pode trazer um potencial de perdas. Às vezes um animal de estimação que já está muito doente e tal.
Isso vai começar no sábado e vai se estender para a semana seguinte. Então, quer dizer, aproveita enquanto pode, né? Aproveita até sexta-feira, é o contrário, né? O sextou é um sextou diferente. Nai, como é que você está vendo essas tensões? Absolutamente tudo que a Vanessa reforçou. Realmente foi uma das primeiras coisas que eu pensei, né? Todos esses aspectos podem estar muito fortes. Começa ali no sábado e aí pode aumentar mesmo durante a semana seguinte. Acho que todas as relações têm questões que às vezes são desafiadoras e principalmente nesse período, o que estava ali na sombra, o Plutão ele revela. Eu acho, se não me engano, a gente já falou, já deu esse conselho, já deu essa dica anteriormente, sobre a gente ter muito cuidado com o que a gente está procurando, o que a gente está cavando, porque sobre esse aspecto, quem procura acha, e às vezes a gente não necessariamente vai estar ali preparadas para conseguir lidar com isso. Então, é interessante também a gente não ficar procurando coisas que não vão nos fazer bem. Sempre quando tem Plutão envolvido, eu falo, gente, não é interessante a gente perder tempo stalkeando as mídias sociais de pessoas que fazem parte do nosso passado, porque não tem problema a gente fazer as claras, né? Por que a gente está fazendo ali escondido? E o que a Vanessa falou sobre encerramentos, né, perdas, eu acho que pode ficar bem aparente. Vênus, para a sociedade, fala sobre os lucros, sobre os nossos benefícios. Então, até o encerramento de algum benefício nesse sentido. Mas eu pensei principalmente no encerramento de relações, né? A gente está vindo ali de uma lua crescente, de uma fase que a gente quer crescer, que a gente quer se desenvolver. E talvez relações que não estejam ali dentro do que a gente deseja, elas podem sim se encerrar. Acho que esse aspecto, o pensamento mais compulsivo e tudo mais, que pode trazer esse lado do desejo ali do Plutão, é interessante a gente observar, mas se a gente for passar por algum encerramento, né, a gente pensar se realmente tá na fase certa, tá na hora certa, ou se a gente tá puxando ali sombras que falam mais sobre os nossos desafios. Agora, nas notícias também, Nai, podem vir umas coisas pesadas, porque a gente estava até comentando, aqui em off, pessoal, que quando a gente falou da lua cheia com Plutão, como foi um período denso e tenso em termos de notícias. Alguns programas atrás, a última alunação que teve, e aí é aquele clima, essa Vênus oposta a Plutão nas notícias? A revelação de algum podre, alguma coisa assim que não é tão interessante para a sociedade pode aparecer, porque o Plutão, quando ele faz essa tensão, às vezes revela. Mas acho que talvez, como eu tinha falado, né, sobre questões de auxílios, de benefícios, de lucros, questões financeiras, alguma coisa que a gente enxerga como algo positivo pode se encerrar, Carol. Então, acho que pode ser alguma fase ou algum negócio, né, empresas que podem estar ali encerrando atividades. Me vem à mente só mais um tipo de notícia, são as famosas notícias de traição, tá, gente? Plutão também traz esse tipo de notícia, aqueles casais que revelam alguma mágoa, alguma dor, isso pode estar muito presente a partir desse final de semana e na próxima semana também. E aí também pode envolver também, como a Nayara muito bem colocou, prejuízos para famílias. Esses prejuízos podem vir de corte de benefícios ou até de situações, como, por exemplo, algo na agricultura que faz perder a colheita. O Câncer é um signo muito ligado ao alimento, né? Então, é uma semana que pode ser tensa também em relação a questões de emprego. Então, realmente, a gente vai ter que se preparar aqui para algo um pouco mais complicado. E a função da astrologia é avisar, porque ela tem o tempo cósmico exato das coisas. Eu vou terminar com uma dica, que é do curso de alimentação e mapa astral, que a gente está lançando a 3ª turma, curso que a Vanessa Tuleski criou, participei também com a parte de alimentação, a gente está fazendo o lançamento da 3ª turma, que é super legal. Depois vocês podem ver, a gente vai botar o link na descrição. E tem uma dica lá que tem a ver com a Vênus, aí que a gente falou, com usar os dias good vibes ali da Vênus, que é como que você pode, nessa semana, puxar coisas que te fazem bem e pelo menos garantir que
uma vez por dia, você inclui uma coisa que é muito especial, que alimenta essa tua Vênus. Não alimenta só do ponto de vista da comida, né, mas do ponto de vista de prazer mesmo. A gente falou que a Vênus podia salvar a gente essa semana, uma semana tensa, notícias tensas, coisas reveladoras. Então, como é que antes, de repente, de acontecer alguma notícia, você todo dia garante assim, eu gosto muito de dar uma caminhada em tal lugar. Vou garantir que tal hora eu vou dar aquela caminhada. Tem uma pessoa que eu gosto muito, eu vou ligar para essa pessoa na terça-feira. Como é que você inclui, assim, 20 minutinhos do seu dia que são de prazer? Quando a gente se dá esses minutos de prazer todos os dias, uma série de processos químicos e hormônios são liberados que vão garantindo o nosso bem-estar e vão reduzindo o nosso estresse, que é ativado o tempo todo, principalmente por essas notícias. Então, fica essa dica aí para a gente finalizar a semana. Então, essas foram as previsões da semana. Já comenta aqui com a gente a área da vida que você está com a Vênus em trânsito, para a gente continuar essa conversa, te dar dicas para lidar com uma semana que não está fácil, né, gente? Se bater aquele medo, comenta também, que a gente chama nosso super time de terapeutas para ajudar você aqui nos comentários. E eu destaquei também o @ da Vanessa Tuleski e da Nayara Tomaino, para vocês seguirem elas no Instagram, porque elas continuam dando várias dicas legais. E não deixa também de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações, porque sempre que a gente lançar um novo vídeo, você recebe um aviso. Eu te vejo nas próximas previsões.